Olá pessoal, estamos juntos para mais um vídeo, Vida em Abundância, e estamos dando continuidade ao nosso tema. Falamos no vídeo passado sobre feridas abertas e agora sobre os problemas, as implicações dessas situações de traumas psíquicos e emocionais, sua origem, sua natureza. Lembrando antes, para você que tiver o primeiro contato com a nossa mídia aí, com o nosso vídeo, não só você clica aí em inscrever-se, como também o sininho que está ao lado para você receber novas mensagens, novos vídeos nossos. Então ajude aí o canal e também compartilhe com as pessoas que você sabe que precisam ter contato com temas como esse que nós abordamos aqui no nosso canal. Esse é o segundo vídeo. O primeiro foi apenas uma apresentação, uma abertura que fizemos para dar assim continuidade a um tema de grande relevância em nossos dias. Nós estamos abordando fatos que englobam aquela expressão que Jesus usou em João 10:10, a parte B do versículo, que diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E isso engloba o homem no seu ser total, corpo, alma e espírito. Abordando esse assunto, assim como nós sofremos traumas físicos ou ferimentos físicos que nos causam dor, que nos causam tristeza, e ferimentos nas pernas, na cabeça, nos braços, e corremos depressa para um hospital para resolver, na nossa alma a coisa é muito mais séria, muito mais profundo do que imaginamos, e há pessoas que nunca procuraram tratamento porque imaginam que não há necessidade disso, e acabam vivendo uma vida de tristeza no seu aspecto sentimental e no seu aspecto psíquico. É o que mais nós enfrentamos, tanto entre os religiosos quanto não. Há pessoas que, mesmo dentro do Evangelho, estão vivendo uma vida de aprisionamento, de enclausuramento, e a pergunta é: mas o Evangelho não resolve? Resolve. Mas a vida cristã, que se diz vida cristã, é uma vida de prática, não é uma vida de amuletos, não é uma vida de fantasias, onde você estala um dedo e as coisas acontecem. Você precisa entender que há um ensinamento das Escrituras para que o nosso comportamento mude e para que também nós nos submetamos aos tratamentos divinos. Há tanta gente que já nos pediu oração para resolver problemas que elas deveriam resolver, quando às vezes financeiros, às vezes problemas de relacionamento conjugal, às vezes problemas de outras áreas, vamos dizer assim, que demandam ação humana, e pedem oração. E geralmente a gente pergunta do que se trata, e quando a pessoa começa a falar, ela está precisando ser ensinada, ser orientada, certo? E é o que mais nós vemos. Há pessoas que têm 50 anos, como eu conheço, mas têm 16 emocionalmente falando, por incrível que pareça. Há pessoas com idade de 20, mas que têm o seu emocional de 60. É incrível, mas isso existe. E existem pessoas, inclusive dentro do Evangelho, possessas porque o seu comportamento abre janela para a operação de espíritos decaídos. Então, o remédio para a sua enfermidade é de acordo com a natureza da mesma. Se o seu problema é espiritual, uma ação de possessão maligna ou oprimição, onde o espírito maligno atua em cima de uma atividade ruim da sua parte, a solução deve ser espiritual. Então a gente vai buscar isso no âmbito espiritual. Se o seu problema tem a ver com um modo de pensar, ou seja, a área psíquica, a orientação virá em cima disso aí para resolver a situação. Se a questão é emocional, então vai se envolver três coisas: o espiritual, o psíquico e o emocional. E aí você diz assim: mas isso está nas Escrituras? O maior manual de psicologia, de psicanálise, enfim, de toda a orientação para o comportamento humano trazer-lhe felicidade e satisfação, isso nós encontramos nas Escrituras Sagradas. A questão é que as pessoas não dão o devido valor à Bíblia e olham para ela apenas como um manual de regras de pode e não pode, e não como um manual da vida. Se alguém quer ter vida com abundância, precisa entender que a palavra de Deus é o único meio que vai dar isso a ele. Bom, há pessoas que estão em nosso meio acometidas de traumas passados, não tomam atitude de mudança, e a Bíblia Sagrada diz
lembra-te de onde caíste, pratica as primeiras obras, né? Ou seja, é você se lembrar de onde foi que você perdeu o rumo. Esse rumo poderia ser puramente social, um projeto, algo que você iria realizar. Esse alvo pode ser no aspecto espiritual. Onde foi que você um dia levou uma pancada, ou seja, um esmagamento da sua emoção, ou dos seus pensamentos, dos seus propósitos, ou da sua vida espiritual? Onde foi que você sofreu esse esmagamento? Aonde foi que houve o trauma? Aonde foi que aquilo te prendeu? Aonde foi que aquilo te amarrou e daquela época em diante você nunca mais foi a mesma pessoa? Então você precisa primeiro lembrar disso, é um exame. Estamos voltando, assim como um médico faria. Ele faria um exame, ou ele faz um exame, para analisar quando tudo começou e automaticamente depois desse exame ele vai apresentar a terapia, ou seja, os meios de tratar, né, o conjunto de medicamentos ou de atitudes, como dieta, por exemplo, para tratar aquele problema. E a mesma coisa acontece no mundo espiritual. São vários os casos que nós temos de pessoas que ficaram presas no passado, pararam com 12 anos, outros pararam com 16 anos, por causa de traumas, por causa de feridas no passado. E isso é alarmante no nosso meio, né? As alucinações que levam pessoas, mesmo dentro do Evangelho, a pendurar uma corda no pescoço e a se matarem. Pessoas que matam outras, como o feminicídio, está numa altura espantosa nessa nação, e tudo por conta de alucinações que acompanham essa pessoa desde a infância, a forma como é criada, a forma como vive e assim por diante. E é o que nós temos presenciado. A alucinação, ela vem, as alucinações aparecem por causa de um estado febril. Febril que vem por causa de uma enfermidade ou por causa de uma ferida não tratada. E a tendência dela é continuar apodrecendo, certo? Fomos já atacados por pessoas dentro de lugares religiosos, porque são pessoas que estão doentes e o pior, elas se recusam a admitir que estão doentes e também não aceitam ser tratadas. E aí elas se tornam agressivas, violentas, mesmo em ambiente dito religioso. E nos atacam, nos enfrentam, pessoas que ofendem, pessoas que são agressivas de um modo geral, usam a tirania como um meio de comportamento, e tudo por conta de feridas que elas não querem tratar. Umas alegam não encontrar profissionais ou pessoas no meio religioso capacitadas para a resolução de seus problemas. Mas a gente sabe que quando nós queremos resolver, nós vamos, nós perguntamos, nós pesquisamos e finalmente conseguimos lograr êxito, né, de um modo geral. Então, feridas, elas podem ter origem no mundo espiritual, envolvimento que você teve com algum tipo de entidade que você achava ser boazinha, mas que vive te perseguindo. Pode ser apenas o trauma mesmo de uma perda de uma pessoa que você amava. As feridas nascem daí. Um abandono, como a gente conhece pessoas que foram abandonadas pelos pais ou coisa assim, e depois passam a viver uma vida que não aceita mais se unir com ninguém, não aceita mais ter amizade com ninguém, e outros que criam um personagem, não é? Uma ficção para lidar com as pessoas, para não sofrer de novo, e assim por diante. Só que isso que a pessoa cria, esse casulo que ela cria para se proteger, e cria uma personagem para lidar com as pessoas à sua volta, vai lhe trazer sofrimento do mesmo jeito. Toda pessoa traumatizada, geralmente ela se recusa a amar. Em segundo lugar, toda pessoa traumatizada, ela se recusa a permitir que a sua vida particular seja abordada. Ela não permite porque tem medo de que todo aquele mal que lhe acometeu no passado volte a acontecer. Toda pessoa traumatizada, se isso foi conjugal, dificilmente terá coragem de ter um relacionamento sério com outra pessoa, porque está traumatizada. Se ela viveu bem antes, tem medo de agora casar e não dar certo. Se ela viveu mal antes, tem medo de casar agora e continuar a sofrer como sofreu no passado. Isso prova dos traumas. Nós queremos no próximo vídeo apresentarmos a solução para esses tipos de situações, né? Já que nos dispomos a falar apenas de 9, 10 minutos nos nossos vídeos, como apenas um lembrete. Então, no próximo vídeo nós queremos falar sobre como resolver, como sair
dessas situações, porque existem milhões de pessoas vivendo assim. Tá? Então aguarde o nosso próximo vídeo para a semana, nós estaremos lançando aí o mesmo, então você fica ligado que nós estaremos falando com você sobre como resolver essas situações que nós abordamos aqui de maneira, vamos dizer assim, superficial no momento. Nós queremos apresentar o que a Escritura diz e quais as atitudes que você deve tomar, independente de você ser ou não alguém que professe fé, ou que seja um cristão ou coisa assim, tá bom? Até lá. Shalom e que Deus te abençoe.